Bom, meu nome é Laércio Tonello, eu sou da região de Campinas e comecei a minha atividade na área da saúde por volta de 1968. Eu era auxiliar de enfermagem, que havia feito um curso na Escola São José do Hospital Irmãos Penteado em Campinas. E trabalhava com um grupo de ortopedistas. E por volta de 1970 eu fui para a Unicamp como espécie de estagiário ou simplesmente aprender a fazer os raios-x para a área de ortopedia. Então fui lá a pedido de dois profissionais, dois ortopedistas de Campinas, Roberto Schmidt e Pedro Tussi, que na ocasião eram os professor assistente da cadeira de ortopedia da Unicamp. E eu fiquei lá por um bom tempo aprendendo radiologia destinada à área da ortopedia. Por uma demora de se montar a clínica que eles desejavam, eu fiquei lá quase 2 anos, ampliando assim esse estágio, esse conhecimento prático da profissão. Em 1971, a Unicamp, por uma necessidade legal e por escassez de profissionais operadores de raio-x, ela precisou montar um curso para habilitar e formalizar as condições dos seus operadores, do quadro dos seus operadores de raio-x. E por ter convivido lá um bom tempo, eu fui convidado a fazer esse curso, que finalizou em 1972. E como nós não tínhamos o reconhecimento, como a classe não havia sido regulamentada, esse diploma, esse certificado precisou ser registrado no Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia. O meu convívio na Unicamp continuou e nós mantivemos lá um grupo bastante unido e interessado na evolução da radiologia. Quando em 1975 nós levamos para Campinas o primeiro curso de atualização da radiologia da face. Esse curso foi feito na Unicamp e tivemos lá a participação do professor Dr. Rubens Marcondes Pereira, e que ele faz na abertura da nossa jornada, presta lá um depoimento pró-classe e dizendo da necessidade de melhorar o nível desses profissionais, mesmo porque colocava em risco muitos pacientes com mau uso dos raios-x. Quando levamos esse curso para Campinas, foi de certa forma uma atitude um pouco ousada, porque nesta ocasião nós enfrentamos lá os coronéis da radiologia, a incompreensão dos colegas, porque tudo era novo e achavam até que a gente estava querendo se aparecer ou qualquer ato de exibicionismo. Após esse curso, que foi um ato de impacto na região, onde nós fomos para os jornais anunciar o curso, divulgar a profissão, ativamos e recorremos a todas as áreas da área da saúde na divulgação desse evento. Então, após esse curso, surgiu a necessidade de fundarmos lá a subsede da Atresp, já que nós tínhamos 3 colegas fazendo parte da Atresp, que era lá Oswaldo Caldeira de Oliveira, Jenner Jaune de Moraes e eu, Laércio Tonello.
Aí dentro dessa subsede, criamos lá um centro de estudos. Isso foi uma herança que eu trouxe da Unicamp, com os famosos grupos de estudo, visando o aperfeiçoamento das técnicas radiológicas. Só vale lembrar que para fazer funcionar uma subsede em Campinas, não só era uma coisa nova, mas de certa forma assustadora. Mas nós já tínhamos aquele grupo que formamos na Unicamp, por essa necessidade legal, que resultou na formação de 36 elementos, 36 operadores de raio-x. E cada um de nós corremos na praça a fim de trazer para o nosso meio outros colegas. E que a aceitação não era lá muito receptiva. Mas aos poucos nós fomos realmente aumentando o grupo. Já com 3 elementos da região, pertencentes aos quadros da ATRESP, daí então nós começamos a ajudar a ATRESP nos seus encontros de técnicos em radiologia em todas as regiões do estado de São Paulo, como por exemplo, Ribeirão Preto, Rio Preto, Sorocaba e muitos outros. Mas tudo partiu do primeiro encontro ministrado em Campinas. Nesta ocasião, a gente já acompanhava as atividades da FATREB, Federação das Associações dos Técnicos em Radiologia do Brasil. A FATREB, nós tínhamos 2 ícones e que eram os nossos legítimos ídolos, que era o Walter Fonseca Braga, jurista, e que comandava todo esse lado legal da associação, da federação e da classe num todo. E Luiz Ludovico Jorge, que era um físico, também ex-técnico, que era o nosso sustentáculo científico. Além da Alzira, a Laura Zuvela, que inclusive participaram da ata de fundação da FATREB. A Associação dos Técnicos em Radiologia do Estado de São Paulo, a ATRESP, vale lembrar que ela foi fundada em 1952, ela tinha uma revista trimestral com uma tiragem de 2.000 exemplares e de boa credibilidade. E só tinha assuntos de interesse da classe, do lado jurídico, a seção jurídica, o lado científico, seção científica, se preocupava com o técnico num todo. Então tinha lá também as seções de literatura, de humor, etc. e tal. Numa das notícias importantes que eu quero ressaltar é que em 1980 divulgava a presença do Luiz Ludovico Jorge representando a FATREB, consequentemente os técnicos brasileiros, num congresso no Canadá. Por volta de 1984 a 85, com o evento da regulamentação, eu, por algum motivo de ordem pessoal, precisei me afastar das atividades das técnicas radiológicas. E após um bom tempo afastado, por volta de 1998, 99, eu retorno às lidas da classe e para mim foi, de certa forma, uma decepção. Primeiro eu vi que o nosso jovem conselho CRTR, sob intervenção, foi uma grande decepção. O sindicato que não entendia e não correspondia às necessidades da classe. A associação já sem atividade aparente na atual condição da classe. E também a proliferação de escolas a cada esquina, mal coordenada, mal fiscalizada,
e sem um molde a seguir. Então foi no JPR daquele ano, que estava sendo coordenada pelo Almir, colega Almir Inácio, e eu solicitei dele um espaço para apresentar uma espécie de carta aberta para lembrar os colegas de uma situação que não seria boa para a classe, a recente classe. Então, eu fiz a leitura dessa carta, que eu intitulei, afinal, Quem Somos? E teve as suas repercussões boa, positiva. Então, a partir disso, eu fiz um contato com todos os dirigentes de órgãos oficiais da classe, como, por exemplo, CRTR, Atresp, Sintaresp, Sintar, FENATRA, CCTR, e conseguimos marcar a primeira reunião, um pouco desconfiada, um pouco incrédula, mas conseguimos reunir lá para discutir alguma coisa pró-classe. Houve, de certa forma, um desprezo pela associação, consequentemente pela FATREB, instituições que levaram à realização da regularização da classe. Então fizemos esta reunião tentando a unificação, não das instituições, mas dos elementos que a conduziam, que a representavam. Então, com a presença dos CRTR Manuel Otri, Almir Inácio, pela Tresp Walter Fonseca Braga e Laércio Tonello, pelo Sintaresp Nilson, pelo Sintar José Carlos, pela FENATRA Ney Teles e pela Câmara de Coordenadores de Técnico em Radiologia, instituição criada pelo CRTR para coordenar as atividades das escolas. Esteve presente o Sérgio Zulo, representante do CCTR. Nesse meu retorno, dessas decepções que eu contei para você, eu percebi assim a proliferação de grupos independentes e que me causou muita estranheza, porque nem todos os grupos é formado adornado de boas intenções. Mas eu quero destacar o grupo de Campinas, liderado pelo meu colega Vilmar Torrano, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e ele brinca ainda que ele tirou as poeiras do Laércio para ele ressurgir das cinzas. E eu sou muito grato a ele, porque lá, além de eu conhecer valorosos colegas, né, conheci a Lúcia Solha, que é um exemplo de colega, e grandes outros vultos lá que, às vezes, anonimamente trabalham para a classe. Era um profissional que se transformava profissional. Geralmente alguém que vinha da enfermagem ou de qualquer outro setor dentro da área hospitalar. E aparelhava-se lá o profissional em exercício, ia aprendendo determinadas técnicas, era observado e aos poucos se transformava. Esses elementos é que apresentaram a maior resistência para um avanço tecnológico da profissão, porque eles acomodaram naquela situação, os próprios chefes médicos achavam que aquilo estava bom e de certa forma era um empecilho para o avanço ou a melhoria das técnicas radiológicas. Além das dificuldades técnicas, vale lembrar que naquela ocasião só se adquiria diagnóstico por imagem através dos raios-x. Tanto é que às vezes cometíamos um certo exagero. Por exemplo, não se fazia uma avaliação da posição fetal ou idade fetal se não fizesse ou expusesse aquele abdômen grávido sob os raios-x.
Então era muito limitado, mas era o único recurso que tínhamos para fazer diagnóstico por imagem. O salto tecnológico é fantástico. A exemplo de outras áreas, o salto foi muito grande, Eu, por exemplo, na minha formação, usávamos, além de usar para tudo o raio-x, nós tínhamos que expor os pacientes ao raio-x, fabricar uma imagem, produzir uma imagem, revelar a imagem para ser estudada. Hoje isso é feito digitalmente. Então passamos desse processo de revelação manual para uma revelação automática e recentemente uma revelação digital. Esse é um dos fatores importantes. Os equipamentos, naquela ocasião, não oferecia grandes ferramentas para trabalharmos. Hoje os raios são teleguiados, são colimados, ou seja, são diminuída e atingida só a região desejada, não irradiando todo o corpo. Tem uma série de outros fatores mas o avanço foi fenomenal. Hoje nem se denomina mais ou só radiologia, né? Hoje é imagenologia. Hoje existem outras ferramentas que produzem imagem e às vezes em melhores condições que o raio-x. Então eu não sei exatamente se a radiologia vai ser uma área da imagenologia bastante reduzida, dados pela nocividade dos raios-x. A princípio seria isso, mas é difícil você falar do passado, né? A exemplo do telefone celular, que de uma hora para outra você viu a evolução disso tudo, né? Então, espero que seja mais eficaz, mais eficiente e menos nocivo à saúde. A gente observa que os novos, os recém-formados, eles têm do lado tecnológico muita informação. Mas a gente precisa não esquecer que somos gente e lidamos com gente. E não podemos esquecer também da humanização do atendimento. Porque é uma tendência lógica você se aperfeiçoar tecnicamente. Agora, como é que eu vou lidar com o meu paciente? Como é que eu vou abordar meu paciente? Como é que eu vou minimizar os seus traumas? Que todos chegam na sala de raio-x ou na sala de imagenologia com certo receio. Então nós temos que fazer primeiramente um trabalho de que ele se sinta bem e entenda que ele está ali para sua melhoria. Então eu acho que nós, profissional, ou qualquer profissional da área de saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande. E é nesse aspecto que eu chamo a atenção. Porque a tecnologia está tão avançada hoje que ela faz certas correções nos nossos cálculos técnicos. Agora, o nosso relacionamento é só nós que podemos melhorar. E sempre lembrar o seguinte, que mais hoje ou mais amanhã, de uma especialidade a outra, nós vamos ser pacientes. E como é que vai ficar o nosso eu perante aquela situação? É se colocar sempre no lado do paciente. Então, se você me perguntasse hoje, qual é a minha meta pro classe hoje? Eu diria para você que é o resgate, a reestruturação da mais antiga estrutura de classe, que é a paulista, chamada Associação dos Técnicos em Radiologia do Estado de São Paulo, que foi, sem dúvida alguma, a célula máter dos movimentos de classe nesse país e que chegou à sua regulamentação da classe. Graças a alguns abnegados colegas que arrastam ao longo desses anos.
Ela foi fundada em 1952, é a única entidade ativa de classe. E ela está, no momento, um tanto desprezada. E ela tem uma credibilidade imensurável no nosso universo radiológico. Então, se você me perguntar qual a minha meta, seria trabalhar em pró essa velhinha que nos deu muita alegria. Tá? Nós temos ainda o nosso decano, que ainda está vivo, que foi o fundador um dos fundadores dessa instituição. Essa instituição é hoje, sem dúvida alguma, a única vitrine da classe. E a gente só pode colocar na vitrine um bom produto. Olha, existem dois tipos de profissionais nesse momento. Aquele que realmente trabalha de maneira não muito com muita divulgação, são os elementos de bastidores, para projetar alguém que tenha mais condições ou êxito do que ele. Eu me considero um cara de bastidor, mas te confesso que sempre me interessou e sempre estive lá. Foi, além de moroso, existiam muitos obstáculos. E na ocasião chegamos a perceber que tinha outras profissões, já bastante estruturada, e que ainda não era regulamentada. Então foi árduo o trabalho, e quando eu falei da FATREB, liderada por Walter Fonseca Braga e Luiz Ludovico Jorge, foi sem dúvida alguma a mola propulsora da regulamentação. Então, essa FATREB teve 2 períodos que a sede dela era no Rio de Janeiro, 2 períodos era em Porto Alegre e 4 períodos em São Paulo. Inclusive, em São Paulo, ela teve a sua sede própria. E nós acompanhamos todos esses trabalhos. Inclusive, a FATREB foi responsável para fornecer o primeiro código de ética do nosso conselho hoje. Então, era liderada por alguns ícones da categoria e devotados colegas, não só na sua capacidade técnica, mas devotados. Uma bela pergunta. Me fascina a vida hospitalar. Hoje eu sou pai de 3 filhas. Uma fez administração, depois se especializou em área hospitalar. Eu tenho uma filha mais velha que é da área de enfermagem. E tem a minha filha do meio, que é uma colega de trabalho, se formou. E essas filhas me deram 5 netos. Em todos os lugares que eu ando ou participo, eu tenho várias outras atividades, a não ser profissionais, eu sempre procuro deixar uma marca minha que um neto, um filho amanhã depois veja, meu avô passou por aqui, meu pai passou por aqui. E eu discutia isso, falava isso com o Vilmar hoje. Nós contamos histórias de cabeça erguida. E nós fizemos com uma certa hombridade, com uma certa ética que está fora de moda hoje. Então, acabo de receber um convite do Vilmar para estar uma quarta-feira no serviço dele, devidamente paramentado, para eu retornar, ressentir aquela vivência que eu tive. Porque é gratificante, é muito gratificante a profissão de paramédico, porque apesar de ser a nossa subsistência, ele nos dá a oportunidade de sermos mais humanos. Onde eu falo do trato para com o paciente. Que às vezes o paciente é um estranho,
mas às vezes é uma pessoa próxima nossa. E mais hoje ou mais amanhã, de uma especialidade ou outra, vamos ser pacientes também. Então, esse convívio permite a gente ser um pouco mais do que tecnológico. Ser um todo. Eu vou dar conforto para minha paciente, quer psicológico, quer espiritual, não importa, mas eu vou melhorar as condições dela naquele momento. Então, isso tudo, talvez a falta, a carência e a necessidade que eu vejo de não se parar. A vida é feita de energia, e a energia não pode parar, se parar morre, né? Então não tem jeito, né? A renovação é importante, né? Mas vai chegar um dia que eu quero deixar um legado, né, para um colega, para uma filha, e que eles amanhã depois, né? E a função de nós mais antigos, mais experientes, de não deixar morrer a humanização, a ética e a vontade de melhorar. Hoje, nas atuais condições dos equipamentos, você não calcula. O aparelho faz sozinho, está automatizado. Agora, não é porque o aparelho está automatizado que eu também vou me robotizar. Eu quero cada vez mais ser mais sensível, mais compreensivo, mais tolerante com o meu paciente. Porque é diferente você atender um cara na beira do bar que foi lá tomar um chopinho. Ele foi ali porque está com dor, está com dificuldade e está preocupado com a sua saúde. E nós temos que, em primeiro lugar, equilibrar tudo isso. Calma, não vai ser nada. E daí vamos fazer o exame.